Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo aí um pouco especial, meio diferente do que a gente está acostumado. Quer falar um pouquinho sobre vocações, né? Já que a gente está nesse mês vocacional. E aproveitando essa oportunidade, porque sempre as perguntas que mais chegam para nós aqui no Caritas é falar sobre vocação. Discernimento vocacional e principalmente sobre a minha vocação. Então eu decidi fazer um vídeo falando um pouquinho da minha vida, partilhando mesmo com vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né? Se você não conhece, quiser lá conhecer. Porque lá a gente pode interagir melhor, né, tirar dúvidas, você pode mandar perguntas pra mim lá também no direct. Então eu fiz esse espaço lá, vieram muitas perguntas, eu selecionei aqui as melhores ou as mais recorrentes, algumas por temas também. E aí a gente vai partilhar um pouquinho sobre a vocação hoje, então espero que seja um vídeo edificante para vocês e que também possa ajudar aí no processo das pessoas que estão também nessa saga aí, né, de qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. A primeira pergunta é assim: como você discerniu a sua vocação? Levou tempo ou sempre soube? Então, gente, assim, a questão da minha vocação, eu nunca pensei em ser celibatária, eu nunca pensei em ser freira, eu nunca pensei em ser religiosa na minha vida. Quando eu era criança, aconteciam algumas coisas que a gente fala assim, que pode ser coisa da cabeça da criança, né? Que é questões assim de amigo imaginário e tal, mas eu sempre tive um relacionamento assim com o anjo da guarda, com Jesus, Nossa Senhora e tal, na minha infância, né? Aí acontecia um episódio na minha infância que quando eu tinha 8 anos, né, eu falei com Jesus que eu queria que ele tirasse férias de mim, porque eu achava que eu incomodava muito ele, que eu conversava muito com ele, né. Eu fiquei insistindo muito nessa petição pra ele. Só que aí depois, um dia, Jesus, então, meio que, assim, eu senti uma ausência de Deus. Não quer dizer que ele saiu, assim, que teve essa ausência. Mas eu senti um profundo vazio existencial. Eu comecei a chorar e ficava pedindo para Jesus voltar, que eu não queria mais ficar sem ele. Demorou uns dias assim para eu poder voltar a ter a minha amizade com Jesus, né, conversar com ele novamente. Mas foi uma experiência que me marcou muito no sentido de que eu criei aquela consciência que eu não tenho estrutura, eu não conseguiria viver sem a presença de Deus na minha vida. Por mais que na minha juventude, na minha adolescência, houve momentos que eu me afastei, houve períodos muito conturbados também, que eu me afastei também de Deus, mas assim, eu sinto que essa realidade sempre esteve muito arraigada no meu coração, assim, que eu não teria condições de ficar sem a presença de Deus na minha vida. O processo assim mais vocacional não foi tanto no sentido de busca do celibato em si, mas do que seria a minha vida, né? Porque eu vivi uma realidade de namoro, né? E aí a gente terminou, então no início de 2014 eu comecei a entrar nesses questionamentos, assim, do que era o meu papel no mundo, o meu papel na existência, o que Deus queria de mim, né? Porque eu vivi muitas situações mesmo conturbadas e eu tava assim meio perdida também no meu próprio relacionamento com Deus. Aí foi quando em 2014, né, eu fui no encontro de jovens lá na Canção Nova, no Revolução Jesus, na minha época ainda era daquela equipe do Adriano e tal, aquela equipe antiga, né? E aí eu fui pra lá mesmo essa busca mesmo do que era o meu chamado. E teve um momento que teve um luau lá, né, e que aí que o pessoal falou assim, que quem tivesse uma realidade de chamado vocacional, quisesse ouvir a voz de Deus, assim, ter uma oração mais específica que os intercessores iam interceder, que era pra ir lá pro centro da roda, pra ter esse momento de oração, e eu fui. Nessa época eu nem vivia muito essa dimensão de viver os dons, assim, carismáticos mesmo, como eu vivo hoje. Hoje, assim, eu vivo realmente nos carismas do Espírito. Mas nessa época eu ainda não estava muito assim, eu estava meio afastada de Deus também, então assim, não estava com uma escuta assim do que Jesus estava falando, como que era essa questão. Aí eu senti muito nítido Jesus falando assim: olha, Marcela, você nunca vai ser feliz com homem nenhum nessa terra, porque eu te quero só pra mim. Fiquei meio assim, né, falei, vixe, né, será que isso é coisa da minha cabeça, é um reflexo do que eu queria ouvir, né? E aí mas assim, eu senti que foi a voz de Jesus, né? Mas aí foi somente de oração. Aí isso foi no sábado à noite. No domingo de manhã teve uma oração com o Monsenhor Jonas Abib, né? Que assim, é um profeta do nosso país, né? E aí teve um momento de oração. E aí teve lá um momento com a cruz. E que ele fazia essa proposta para que a gente, né, doasse um ano da nossa vida para Deus.
para que Ele pudesse ajeitar a nossa vocação, para que Ele pudesse realmente nos direcionar, então que a gente pudesse viver esse período mesmo somente para Deus. Então eu falei assim, então tá, Jesus, já que você me falou isso, então eu vou viver um namoro contigo. Então nesse ano eu não vou preocupar com nada de relacionamento afetivo, nada disso. Vou mesmo assim só pra gente, né, buscar essa reconstrução. E foi o ano assim que foi um dos melhores anos da minha vida, porque aí em 2014 veio o Apostolado Caritas in Veritate, né, que tava assim bombando na época, né, com vídeos assim, né, com alcances altíssimos, muitos inscritos. Hoje eu não me preocupo mais com isso, assim, é mais um trabalho assim para nós mesmo, eu e você que está aqui vendo, né? Mas assim, tava num momento muito bacana de início também de vlogueiros católicos. Também a vida missionária tava ótima. Eu também comecei a estudar com mais seriedade, foi o ano que eu passei no vestibular. E aí eu fiquei muito assim, né, tava muito bem. E aí quando foi mais ou menos em junho, eu tava ali ainda pensando, rezando mesmo com Deus pra tentar entender. Tá, tudo bem, Deus, você me falou que me quer só pra você. Mas como que é isso? Eu posso ser só sua num casamento, eu posso ser só sua num convento, eu posso ser só sua de... Como que vai ser isso? E eu tava rezando no meu quarto. E aí Jesus me deu uma palavra, e eu não conhecia essa palavra na escritura, assim, na época. Eu já tinha ouvido falar, mas assim, não tinha ainda entrado no coração, sabe? Que foi Isaías 54, até marcadinha aqui na minha Bíblia, foi no dia 10 de junho de 2014. Quando eu recebi essa mensagem, essa palavra, eu, assim, comecei a chorar muito, muito, muito aqui no quarto. Você não tem noção de quanto que eu chorei, porque eu senti nitidamente, assim, que Jesus, ele falava comigo, que não era só uma coisa, assim, que eu achava que eu estava produzindo aquelas ideias, aquelas reflexões, mas que realmente era muito específico, tudo o que estava falando aqui com a minha vida e com os anseios do meu coração, né? O meu chamado tem muito essa dimensão do ser esposa de Jesus. E depois, então, quando eu tive essa consciência que realmente, né, Jesus estava me chamando mesmo para uma dimensão do ser esposa dele, ou seja, que não seria o matrimônio, mas o celibato. E também nesse período eu estava estudando a teologia do corpo, né? Porque eu não tinha base, assim, da teologia do corpo. A única coisa que eu sabia é que a gente não podia, tipo, ter vida sexual com alguém que não seria o nosso marido, sabe? Então, assim, era o único conceito que eu tinha de castidade, assim, era bem rudimentar mesmo. Comecei a estudar a teologia do corpo também, e ali eu fui entendendo mesmo as bases, as raízes do porquê de cada realidade da teologia do corpo. Provavelmente eu vou fazer aí muito estudo de teologia do corpo com vocês, né? Não sei se esse ano, acho que ainda recentemente eu vou fazer. Comecei a me maravilhar com o sexo, assim, de ver a beleza da vida sexual, como que Deus é maravilhoso em todas as coisas, como que aquele encontro também daquele estudo com a teologia do corpo, de entender a vivência da sexualidade humana, do porquê, da questão da fidelidade, a questão mesmo da vida sexual, aquilo foi me atraindo, de tal forma que a gente vai encaminhando para o celibato, né? Porque o celibato é já esse antecipar, né, a vida futura, né, do nosso casamento com Deus. Então eu falei assim, nossa, mas o sexo é algo tão maravilhoso, é algo tão bom, Deus é autor de uma coisa tão grandiosa, que eu já quero me unir a Ele, porque é um estágio, né, de transição para chegar a Deus. Então eu já quero estar com Deus, já quero ser casada com Ele. Então também foi me confirmando nos estudos essa minha vontade de viver o celibato. Depois eu fui direcionada, né, para o Mosteiro de São Bento. Lá eu comecei a ter uma orientação mesmo de direção espiritual com uma monja beneditina, que foi excelente, assim, ela me ajudou muito nos discernimentos, né, na realidade também de me fundamentar os conceitos da regra monástica beneditina, principalmente o voto de estabilidade, que para mim, assim, é um marco no meu tempo de direção espiritual no Mosteiro de São Bento, nessa dimensão da estabilidade. E aí eu fui vendo que ia se confirmando, mas ao mesmo tempo eu não encontrava, assim, uma comunidade, um carisma, uma realidade que era, assim, ali também o meu chamado apostólico. Então, eu fui pesquisar como eu poderia ser celibatária sem estar vinculada a uma congregação, um instituto, comunidade. Fui estudar no direito canônico, aí eu vi que era possível fazer voto privado, né? Então, meu voto ele não é solene, ele não é reconhecido pela igreja, mas é um voto privado, ou seja, um voto pessoal que eu fiz com Jesus no Santíssimo. Aí eu fiz o meu voto no dia 8 de dezembro de 2014, dia da Imaculada Conceição, também estava na novena de Santa Luzia, né? E aí eu então fiz esse voto, que eu falo que é meu casamento com Jesus.
Segunda pergunta é assim: como foi seu processo de discernimento vocacional? Teve acompanhamento de diretor? Viver bem o tempo do discernimento, né? Perguntas que foram mais ou menos nessa perspectiva. Eu tive acompanhamento de diretor, que foi essa monja beneditina que me acompanhou. E a questão do discernimento vocacional, eu penso muito que é a dimensão da oração, porque assim, Jesus, ele é o maior interessado na nossa vocação, então ele mesmo direciona o que ele deseja para a nossa vida. Então, ter muita atenção mesmo na vida de oração, porque Jesus, ele se comunica conosco. Por mais que às vezes você fale assim: ah, Marcela, mas eu não sou assim de ouvir Jesus está falando comigo, ah, porque eu não consigo ter essa questão de carisma, de Espírito Santo, não sei o que. Tem pessoas que às vezes não têm essa dimensão ou não gostam, não sei. Mas, assim, a gente sempre recebe visitas de Jesus durante o nosso dia. Às vezes por uma palavra de alguém, uma situação que aconteceu. Mas cabe a nós ter essa sensibilidade para essa escuta. Então, se a mão tá calejada aí, você não tá sentindo mais a voz de Deus, passa um creme aí na mão, entendeu? Para voltar essa sensibilidade, tá bom? Para poder tá aí tentando ouvir e descobrir mesmo aquilo que é a perspectiva, a vontade de Deus. A segunda questão é também a gente conhecer os nossos dons, né? Conhecer também quais são os nossos carismas pessoais, porque a igreja é uma só, mas tem uma diversidade de carismas. Às vezes você é mais inclinado a uma dimensão social, como uma questão franciscana, às vezes você é mais voltado para uma dimensão de reparação, como o Carmelo, ou uma realidade de estudo, como os beneditinos. Então, assim, tem vários ramos dentro da igreja que você pode escolher. E os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Então, se você tem um dom, Deus não vai te pedir para você renunciar ao seu dom por ele mesmo, assim, sabe? Então, ele vai utilizar dos seus dons para a própria evangelização, para a própria missão. Igual quando Jesus chamou Pedro, né? Ele estava no seu ofício de pescador, mas ele se transformou em pescador de homens. Então também Deus usa das nossas capacidades, dos nossos dons, da nossa cultura, da nossa realidade, para transformar aquilo em missão. Eu acho que isso também é interessante você ter nesse período de discernimento, para você também identificar o carisma. Então, se você tem um chamado ao celibato, é muito mais louvável que você, né, viva junto a um carisma que te dê esse suporte para viver também o celibato, porque no próprio carisma já tem a ascese e a mística, então ali você vai poder desenvolver melhor a sua espiritualidade. A terceira pergunta foi assim: qual o ponto mais forte a fez seguir a vocação? Existe algum ponto que é muito forte no coração do seu chamado ao celibato? Então, assim, o ponto mais forte da minha vocação é realmente essa busca pela santidade, né? É saber que os santos pagaram um preço para ser santos. Eu fico pensando assim: nossa, se não tivesse esses santos homens, essas santas mulheres que doaram a sua vida, né, que deram seu sim a Deus para que o evangelho chegasse até nós, né? Então, assim, eu não receberia o evangelho também. Então, assim, essa responsabilidade de saber que o mundo vai dar conta de resolver ele mesmo. O mundo não vai acabar, não vai parar por falta de médico, de engenheiro, de dentista, sabe, de qualquer coisa que precisar no mundo, o mundo não vai acabar por causa disso. Mas e se não tiver a vida consagrada na igreja? E se não tiver realmente santos homens, santas mulheres capazes de pagar o preço, né, na sua própria carne, na sua própria vida, para que o evangelho realmente aconteça? A quarta pergunta foi assim: já se apaixonou por alguém mesmo já sabendo a sua vocação? Eu decidi falar um pouquinho dessa pergunta, que eu achei interessante, porque assim, gente, é a coisa mais comum do mundo, a coisa mais fácil a gente se apaixonar por alguém. Então, assim, por mais que você se case, você vai viver o sacramento do matrimônio, você pode se apaixonar por outra pessoa depois. Porque o que é você se apaixonar? Essa dimensão mais física mesmo, né? Esses impulsos físicos, assim, ou aí que vai se alimentando para ter a vida da presença da outra pessoa, né? Pode acontecer por várias situações e assim, é a camada mais superficial do que é o amor, porque o amor de verdade é a cruz, né, de Cristo, é aquele amor que é capaz de se contrariar pelo bem do outro. A capacidade de morrer pelo outro, de você entregar sua reputação pelo outro, é a capacidade de você, assim,
sabe, morrer por uma outra pessoa, sabe? Isso que é amor, é você realmente ter essa dimensão do sacrifício. Isso é amor de verdade, né? Senão a gente fica oscilando pra lá e pra cá, fica igual falar a palavra, né, no sabor dos ventos das doutrinas, e vai pra lá e vai pra cá. Isso não tem estabilidade, isso não tem fundamento, né? O fundamento é sempre a alegria em raízes em formas de cruz, né? A alegria tem raízes em forma de cruz, como diz São José Maria. Então, assim, isso que é o amor autêntico. Mas essa questão das emoções e tal pode acontecer. E aí eu avalio no meu coração, né, 4 estratégias que eu tive, eu passo aqui pra vocês como uma experiência de vida, né? Não quer dizer que seja assim, mas que me ajuda nesse discernimento. Vamos lá, primeira coisa, se você começou a sentir algo por alguém, pode acontecer que no seu coração esteja uma lacuna aberta, ou seja, um vazio de alguma área da sua vida que não está organizada, e aí vem uma outra realidade para preencher esse vazio. Então, se você começou a ter esse sentimento com uma outra pessoa, você tem que avaliar no seu coração. Tem alguma lacuna aberta que está vindo aqui ter esse preenchimento. Então, ver qual é a lacuna para resolver, para tentar melhorar. Buscar também ajuda psicológica, então às vezes você pode realmente estar com feridas no seu inconsciente, né, que faz você buscar, às vezes numa outra realidade, você sempre busca na pessoa a mesma incidência, né? Por que que isso acontece? Porque às vezes tem uma ferida que precisa ser tratada, que está no seu inconsciente, e através da terapia isso vai sendo avaliado, vai sendo visto. Tem uma terapia excelente que eu fiz que se chama ADI, se vocês quiserem depois que a gente fale um pouquinho melhor sobre, que é o acesso direto do inconsciente. Então, depois dessa terapia eu entendi muitas coisas da minha personalidade. E aí também você pode avaliar melhor também o porquê que existe condicionamentos que te fazem buscar, né, às vezes um relacionamento, uma pessoa. Terceira situação pode ser que essa pessoa com que eu tive assim algo assim de sentimento, ela se assemelhe muito a Jesus, e de forma que eu veja Jesus nela, através das suas ações, das suas atitudes, do seu comportamento. Então ela me mostra um pouco do que é o meu esposo, e aí eu tive ali uma admiração mais prolongada, assim, vamos colocar assim, né? Mas não era pela pessoa em si, mas naquilo que eu vi de Jesus nela. Outro conhecimento que é bom também é esse livro aqui, eu não sei que muita gente já conhece, né? Os 4 Temperamentos, do Dr. Ítalo Marcilli, na educação dos filhos, né? Que ele coloca aqui, né, da educação dos filhos, mas que pode ser para tudo, assim, para a educação no nível geral, para você conhecer realmente a personalidade humana. Esse livro aqui, ele é realmente muito bom, dos temperamentos, né? E aí, através deste livro, eu aprendi muito essa dimensão do temperamento. Então, assim, de forma que eu posso bater o olho numa pessoa, eu já sei qual que é o seu temperamento, então já sei esperar o que vem dela, o que né, essa pessoa como que é a sua personalidade, porque o temperamento é o que dá o tempero, né, da pessoa. Então, é como se fosse a estrutura mineral dela, a folha com que ela escreve a sua história. Não é a personalidade. A personalidade a gente muda, a gente transforma, a gente educa, né? Então, a personalidade, ela é uma identidade que a gente constrói. Mas o temperamento é a forma como a pessoa absorve os impactos que ela recebe do mundo, né? Então, tem 4 temperamentos, né? Que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, assim, depois que eu aprendi essa dimensão de temperamento, melhora muito o relacionamento, gente, porque a gente já não fica assim, porque fulano é assim, porque fulano... Não, é o temperamento dela, é a personalidade dela, já é previsível que ela age assim, sabe, de tentar entender o mundo interior da outra pessoa. Então, isso facilita muito o convívio humano, né? E eu descobri também que eu sou fleumática raiz, muito raiz, assim. E pelo livro aqui do Ítalo, eu sou humildade sobre o frio, porque o meu elemento é água, né? Então também tem as formas dentro do temperamento que pode se modificar. Então eu sou com a umidade sobre o frio. Então, assim, eu tenho realmente essa questão de me derramar, né, a fim de, assim, abraçar todos, de realmente fazer esse convívio, né, de estar mesmo, assim, quando eu tô bem, né, porque eu também tenho essa característica de congelar, né, por ser água, ou também de fazer um vapor expansivo, né, quando eu tô muito feliz. Então, também tem essa questão de uma oscilação que é própria do meu temperamento. Mas eu tenho uma tendência, por ser fleumática, a também nessa questão afetiva de buscar coléricos. Então, por exemplo, eu já bato o olho numa pessoa, sei que ela é colérica, então eu já tenho que ficar assim mais
em observação, né? É só mesmo essa dimensão de conhecimento mesmo, assim, não é tão paixão assim, é só porque é um impulso que teve aqui, né, mas que na verdade é relacionado a essa dimensão do temperamento, ou porque eu vi Jesus nele, ou pode ser também essa dimensão de estar com uma lacuna aberta por alguma realidade instável que aconteceu na vida e aconteceu esse preenchimento, né? E aí é bom a gente sempre estar em observação. Mas é normal, tá bom? Essa questão de se apaixonar, de ter essas questões assim, se a gente não vigiar sobre o nosso coração, né? É igual fala a palavra, orai e vigiai, né? Porque quem está de pé, cuide-se para não cair. Porque a gente pode mesmo assim, em qualquer momento, se não tiver a graça de Deus, cometer um adultério, né? Viver uma prostituição ou até mesmo não viver a vocação. Então tem que estar bem de olho. E por acaso, se a tentação persistir muito, aí é só cortar, né, num aspecto racional, né? A gente pensa assim, bom, se então tô apaixonada por essa pessoa tem 3 critérios que eu uso para poder cortar a tentação. Primeiro, essa pessoa ela iria comigo na Santa Missa todos os domingos? Não, então já está descartado. Sim, aí é para o segundo critério. Essa pessoa, ela seria fiel a mim? Né, eu não colocaria um chip na sua mente, mas eu teria essa confiança que se essa pessoa tá em outro local, ela vai ter mesmo essa guarda do coração, ela tem consciência do que é a fidelidade na sua essência enquanto valor, enquanto virtude? Ou é fiel com esse negócio de qualquer mensagenzinha do WhatsApp ficar interagindo com outra pessoa, qualquer oportunidade ali na rua já vai dar uma olhadinha, já vai ficar ali de trelelê? Porque a fidelidade é um conceito, então assim, a pessoa tem esse conceito bem formado? Então, tá fora. Sim, vai para o último estágio, que esse praticamente elimina todas as tentações. Se essa pessoa casasse comigo, nós poderíamos ter uma vida sexual ativa sem métodos contraceptivos, de forma que eu poderia ter 7 filhos e esse homem teria essa sustentação na paternidade, né, na presença, na responsabilidade. Não iria me lotar de pílula anticoncepcional, né, me colocando no risco aí de trombose, AVC e tanta coisa, que a pílula anticoncepcional, como se o meu ciclo fosse um problema. Então assim, eu tenho que ser, todo o problema está em mim, não tem responsabilidade do outro, que só vive o prazer dele. Não usaria DIU com perigo de ter uma fecundação ali, porque não é 100% eficaz como nenhum método, e aí o bebê nascer perfurado ali pelo DIU. Não faria laqueadura nem vasectomia no meu esposo, porque nós não iríamos mutilar os nossos corpos. E não usaria camisinha, né, porque o meu esposo não é de plástico, então assim, não teria métodos contraceptivos. E além de tudo isso, né, tinha que ter uma química, porque assim, não é só uma questão procriativa a vida sexual, ela é unitiva, né? Ou seja, você precisa querer estar com o outro, querer viver aquela relação com o outro. O apetite sexual, gente, ele não é difícil de ser conquistado, sabe? É só você ter recursos mesmo do relacionamento conjugal que você consegue isso com qualquer pessoa. Você nem precisa ser casado, entendeu? Tantos fatores, né? Então, assim, vai tirando a tentação também. Depois, quando você tiver essas tentações, é só você eliminar num critério racional mesmo. Aí só para antecipar para quem, né, não tem essa questão, como é que a igreja então fala na vida sexual, né, gente? Tem o método Billings, né? A gente pode falar sobre o método Billings aqui, se vocês quiserem, deixem nos comentários, tá? Que a gente pode fazer vídeos nessa temática também. Que o método Billings é um método natural, né, de fertilidade e tudo, até para mulheres que têm dificuldade em engravidar, é recomendado que use o método Billings, é super seguro. Depois que você aprende mesmo a fertilidade do seu corpo, fica muito tranquilo. Não é uma questão de tabelinha, não. Você conhecer o seu corpo de forma que você sabe ali quando que vai ser a ovulação. Então, no período ovulatório, você não vai ter vida sexual nesses dias se você não quer engravidar. No período menstruação também não. E entre a menstruação e o período ovulatório, tem algumas técnicas de como viver, né, a vida sexual nesse período. E do período ovulatório, você identificou, eu ovulei nesse dia, no outro dia já entrou no período seco. Até a próxima menstruação tem mais ou menos 14 dias. Você pode ter uma vida sexual nesse tempo que não vai ter fecundação, se você tiver um motivo justo para espaçar a gravidez. Um método assim que é maravilhoso, né? É um método que é aprovado pela igreja, como eu disse, não é tabelinha, é um estudo da fertilidade da mulher. Cada mulher tem
o seu próprio ritmo, mas existe um padrão também do ciclo. Mas você conhecendo o seu corpo, você vê que o seu ciclo não é um problema, mas ele é um dom de Deus. E o casal Billings é um casal maravilhoso, assim, que eles falaram assim, né, quando teve a Humane Vitae, nós vamos estudar um método natural. Se nós não conseguirmos encontrar, nós então vamos deixar essa ciência. Mas se nós conseguirmos encontrar um método, nós vamos viver, né, e vamos estudar. Eles se propuseram uns 3 anos de estudo e foram mais de 50 anos estudando. Todas as vezes que eles voltavam do laboratório, o casal Billings iam e ficava de joelhos na frente do sacrário, rezando, oferecendo também a ciência para poder também ajudar nessa compreensão do método. É fantástico, eu sou super apaixonada, inclusive nas minhas orações eu peço a intercessão do casal Billings, assim, eles não são canonizados, mas eu peço para eles rezarem por mim. Eu tenho também algumas perspectivas aí no campo científico e aí eu vejo que eles são, assim, um casal nota 10. A gente pode depois fazer um vídeo sobre essa dimensão. A questão 6 é mais falando sobre o rito, né? Assim como o matrimônio ou sacerdócio, o celibato tem cerimônia para selar a vocação, tem algum rito preparatório, quanto tempo? Então, a dimensão do celibato tem a questão dos institutos de vida consagrada, né, as congregações, as novas comunidades, que você pode, né, conhecer, viver esse tempo e, quem sabe, também se consagrar pelo instituto, que é o mais indicado. Aí são 7 anos, mais ou menos, de preparação, porque tem a dimensão do noviciado, né, tem a dimensão dos votos, dos primeiros compromissos, primeiros votos, depois tem a renovação dos votos, até os votos perpétuos, né, tem toda uma caminhada de preparação, né, então, mais ou menos 7 anos. Cada instituto tem o seu rito próprio, né, para essa dimensão do celibato no voto solene. A questão 7 é mais perguntando como que é a minha vivência como celibatária. Então fala assim, como você vive sua vocação na prática, pastoral, trabalho, etc. Então, a minha vocação na prática é a vocação da vida consagrada, que é, primeiramente, fazer companhia para Jesus. Esse é o meu chamado, fazer companhia para Jesus. Então, eu sei que em todas as realidades do meu dia, da minha vida, é estar em companhia com Jesus. Se eu estou trabalhando, eu estou em companhia de Jesus. Se eu estou rezando, eu estou em companhia de Jesus. Se eu estou no momento do dia, ter Ele no meu pensamento, conversar com Ele, amá-lo, oferecer ali as situações que acontecem, sempre, né, com essa companhia de Jesus. Sim, eu tenho meu trabalho pastoral, que eu sou catequista, ministra da Sagrada Comunhão, né, faço voluntariados, tenho meus estudos também, que eu estudo, tem a dimensão de trabalho, que eu dou aula particular. Então, assim, tem toda essa dimensão. Se você participa, caminha em alguma congregação ou comunidade? Não, eu sou apenas uma paroquiana, não sou vinculada a nenhum instituto, a nenhuma congregação, tá bom? Embora que eu tenha uma congregação da minha paróquia, que eu participo muito, é um carisma que me sustenta, mas eu não sou vinculada diretamente à congregação. As pessoas te julgam por ser celibatária e não ser de uma nova comunidade? As pessoas não me julgam por eu não ser de uma nova comunidade ou congregação, elas me julgam por eu ser celibatária mesmo. Então, assim, todo tipo de acusação que você pode pensar, já fizeram contra mim. Mas o celibatário, ele realmente tem que ter essa consciência, assim como qualquer pessoa, mas mais ainda a vida consagrada, que o nosso valor não é aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que é a nossa realidade temporal, mas por aquilo que nós somos, aquilo que é a escatologia que está em nós, de um mundo que não está neste mundo, né? De que eu pago o preço, eu aposto as minhas fichas no catolicismo, no cristianismo. Então, assim, é muito essa dinâmica, sabe? Assim, de você realmente ser esse espelho da eternidade, da vivência, da proposta evangélica. Também para ser esse espelho para o matrimônio, né? Para mostrar assim para eles, olha, eu sou celibatário, mas também é por vocês, para que vocês possam ser santos, para que as famílias sejam santas, né? O celibato não é um não, é um sim, né? É um sim a Deus, é um sim às famílias, né? Então você também pode dar o seu sim na sua fidelidade conjugal, você também pode pagar o preço da sua cruz de cada dia, né? Porque assim como o celibatário tem a sua cruz, o casamento também tem a sua cruz. Então nessas cruzes vocacionais a gente chega junto até o céu. A pergunta 8 foi sobre essa dimensão de dúvidas, né? Você teve alguma resistência quando discerniu o estado de vida ou já se sentiu tentado a optar por não seguir? Eu não tive dúvida depois que eu realmente entendi de Deus que meu chamado, o que Ele me fazia, era o celibato, né? Esse casamento com Ele.
Mas sim, já teve situações de tentações, né, dentro do chamado. Isso é uma coisa normal, gente, até porque se você está oferecendo a Deus uma área para purificação, porque a gente está aqui para ser purificado. Se eu fosse santo, eu já tinha ido para o céu, né? Mas então Jesus vai trabalhar aí, né, nessa matéria que você ofereceu a Deus, entendeu? Então, com certeza. Mas sobre essa dimensão de celibato e matrimônio, não tenho dúvidas, tá? Existe uma dificuldade maior da mulher para discernir pela sensibilidade natural mesmo? Eu acredito que não seja uma dificuldade, não, assim. Eu acho que ter uma facilidade, porque pela sensibilidade a gente também consegue ter esse contato com Deus, de ter essa escuta, de estar mais sensíveis aos sinais que Ele também nos emite, né, na dimensão de vocação. Eu não acho que seja uma dificuldade. A dificuldade maior é o coração endurecido, né, que aí tem essa resistência mesmo de não conseguir ali ter não ter um coração dócil, né, para aquilo que Deus está falando, né, na dimensão mesmo vocacional. Eu acho que seria muito mais difícil. O 9 fala assim, questões sobre decisão. Como lembrar os sinais que Deus deu da minha vocação na minha história? É muito importante que você tenha um diário espiritual, de forma que você vai escrever mesmo os acontecimentos do dia, aquilo que você sentiu, aquilo que você acha, aquilo que você recebeu de uma oração, tudo. Você escreve nesse diário porque assim, a nossa história, ela é uma narrativa, né? A substância da vida humana é narrativa, né? Então a gente tem que ter muita nossa história, saber contar os nossos acontecimentos. Às vezes tem coisas que aconteceu lá no início da minha vocação que eu vejo assim a confirmação agora, depois de 5 anos, sabe? Então assim, Deus, ele é muito dinâmico. Às vezes ele fala algo hoje, mas que vai ser só lá pro futuro. Então a gente tem que estar muito atento também a esses sinais. Então realmente, para você ver os sinais de Deus, tentar interpretar, ligar um contexto com o outro que aconteceu, você tem que estar fazer memória. Então tem que ter um diário para você estar sempre com essa narrativa diante dos seus olhos, até para você não se perder e aí depois achar que não, tudo foi coisa da sua cabeça, que Deus não te chama coisa nenhuma, que no momento de crise vai acontecer isso, tá? Então assim, você realmente ter mesmo esse diário. Como saber qual é a vontade de Deus? Eu penso que é realmente essa dimensão do termômetro da vocação ser a felicidade. A vontade de Deus para a nossa vida é a santidade. Então, não interessa se você vai casar ou se você vai ser celibatário. Interessa se você está sendo santo. Quando percebeu de fato que a sua vocação não era o matrimônio? Quando eu descobri realmente a instabilidade dos sentimentos humanos. Quando eu percebi que as pessoas são muito flexíveis de acordo com qualquer evento de doutrina. Então, assim, não é uma pessoa, um sentimento que faz uma estaca de fundamento, mas sim aquilo que é a verdade. Então, quando você tem um pé fundamentado na verdade, então você sabe que não são as pessoas que vão oscilar isso. Talvez você vai ver isso dentro do seu casamento, mas no meu caso, realmente, saber que a Igreja Católica, ela é essa estaca de fundamento de Deus na história, onde eu posso reclinar a minha cabeça e descansar com tranquilidade, então eu vou dar a minha vida para a verdade, né? Então, assim, saber que esse é o descanso do meu coração. Então você também tem que ver qual que é o descanso do seu coração. Eu vejo que a minha vocação é me doar pela igreja, mesmo que eu não faça apostolado, mas se eu puder, na minha vida, na minha busca, ser realmente mesmo esse coração entregue a Deus e eu poder estar fazendo algo de bom para a igreja, como disse Santa Teresinha, que nós só somos úteis pela oração e sacrifício. Então existe um sacrifício também dessa doação da minha vida e a minha vida de oração. Então, de certa forma, eu estou sendo útil para a igreja. Então, para mim, essa é a minha vocação. Questões de aconselhamento, né? As pessoas perguntando aqui o que eu aconselho para quem está no processo, para pessoas que se sentem perdidas, sem direção, que se sente às vezes um vazio que só Deus pode preencher. Realmente, a gente tem um vazio que só Deus pode preencher, isso é para qualquer pessoa, qualquer vocação. Então, assim, isso não é um critério para saber se é celibato ou não. Mas tem um livro que ele é muito bom, que é A Vida Sexual, a Vida Afetiva dos que Não se Casam, do Padre João Mohana. Eu acho que é um livro muito bacana, se você quiser ler, para poder entender essa dimensão, né? Que o celibato não é ser um solteirão, né? Ou então você viver um celibato por uma fuga de feridas, de realidades que aconteceram na sua história, ou de você ter uma imaturidade afetiva no celibato e ficar procurando, tipo,
uma autoridade responsável que cuide de você, e aí você tem uma dependência afetiva a um diretor espiritual, a um sacerdote, a uma realidade, né, que pode comprometer a sua afetividade. Questão 11 fala um pouquinho sobre essa dimensão do futuro, né? Quanto ao futuro do celibatário, né? Se ele vive na casa dos pais até a velhice, ou vai ser missionário, ele vai viver só, ou vai entrar numa fraternidade. Quem cuidará na velhice? Essa pergunta foi assim, foi o meu maior dilema quando eu fui decidir pelo celibato, assim, como seria o meu futuro, né? Porque como eu não sou vinculada a nenhuma congregação ou instituto, então a minha velhice ela vai ser bastante solitária, porque imagino que lá meus pais já vão ter falecido, né? E eu não vou estar com o suporte de um carisma, de uma congregação, de uma comunidade. Não vou ter filhos que vão me dar este amparo. Então, assim, realmente é algo que a gente pensa, né? Só que, assim, a gente tem que ter essa confiança na providência de Deus, porque se eu dei a minha vida para Deus, e Ele que é o autor de todas essas coisas, Ele também está cuidando da minha vida. Então eu sei que o Senhor Ele vai providenciar tudo aquilo que for para a realidade dos fins últimos, até mesmo a minha morte. Minha saúde, tudo eu entrego para Deus, né? Não é só o celibato, né? Não é só ali uma situação específica, mas é todo o meu ser. Então eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Por fim, né? Quais são as alegrias e vantagens do celibato? Eu achei maravilhosa essa pergunta, porque assim, a alegria, gente, e vantagem do celibato, eu penso que realmente é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, com toda a tua alma, sabe? É realmente uma vivência plena do primeiro mandamento. Você pode também viver plenamente dentro do matrimônio, mas eu vejo assim que realmente essa alegria, sabe? De poder ser toda de Jesus, ser toda de Deus, né? E o mundo que tá tão aí às avessas, que pensa tanto que tudo é sexualidade, que tudo é uma questão, sabe? Corpo. E você saber que não, a vida ela é mais espiritual, mais sobrenatural do que corpórea, a gente começa a entrar num outro universo mesmo, uma realidade metafísica mesmo. E poder assistir a vida de camarote, sabe? Assim, você tem uma visão da vida muito diferenciada. Deus, ele também vai te acumulando com dons, que faz você amadurecer na graça, no discernimento dos espíritos. A vida espiritual é tão saborosa, ela é tão mais além, ela é tão assim, sabe, muito, muito maior do que essa dimensão só aqui, né, da matéria, que depois que você entra nessa dinâmica, é como se fosse mesmo uma satisfação que supera até mesmo a dimensão de sexualidade, assim, que é importante, né, para a vida e tudo, porque a sexualidade não é só genitalidade. E a gente vive a nossa sexualidade todos os dias nos nossos relacionamentos, como a gente se relaciona com as pessoas. Nossa sexualidade ela é integrada, ela não é isolada. Somos criados para a relação, nós somos criados para a vivência da sexualidade, que não é só genitalidade, mas é a forma como nós nos completamos uns aos outros, né, de forma na fraternidade, né, não é só essa dimensão de genitalidade, né, isso é a camada mais, assim, superficial que pode ter. A vida, ela não é tudo baseado num custo-benefício, e o celibato é um dom de gratuidade. Assim como o amor de Deus por nós é gratuito, assim como a Eucaristia é gratuita, né, isto é o meu corpo que é entregue por vós, então eu também entrego o meu corpo a Jesus de forma gratuita. Ele morreu por mim na cruz e eu morro. Uma vida é pouco para poder dar a Deus. Se eu tivesse 1000 vidas eu daria a Jesus, porque realmente Ele é o sentido, Ele é a razão, e sem Ele nada mesmo tem valor, assim, tudo se torna matéria, tudo se torna pó, que vai depois, né, ir com a gente lá para as traças, para nossa sepultura, né, a gente não vai levar nada daqui, né, igual fala, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né, então assim, se a gente não tiver mesmo essa visão da perspectiva da vida eterna, e lembrando que santidade não é ser bonzinho, é você amar a Deus sobre todas as coisas, então a gente começa a entrar numa outra dinâmica. Aí, como diz Santo Afonso de Ligório, ainda que nos custe, nunca nos será caro, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ou Santa Teresa d'Ávila, que diz, né, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, realmente, né, se entregar por Deus, né, na alma, no coração, não para pessoas que hora e vez estão aí mudando de opinião, de sentimento, não para dimensões políticas, porque tudo é um jogo de poder, que as pessoas mudam toda hora também.
Nem você mesmo, porque a gente tem que ter uma constante desconfiança de nós mesmos, né? Não é uma realidade que é pelas nossas forças, mas sempre mesmo nesse ser que é o nosso Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa partilha. Ficou um pouco longo, né, esse vídeo, né? Mas eu decidi falar um pouquinho das dúvidas de vocês, responder, tentar ajudar. Se vocês também quiserem um direcionamento mais específico, vocês podem me mandar também, que a gente vai trocando umas ideias e conversa bastante. Porque realmente, gente, vocação é um dos temas que são as pupilas dos meus olhos. E eu realmente, assim, me esforço mesmo para tentar assim, ajudar quem precisar de qualquer coisa em relação à questão vocacional, né? Eu sei que é um tempo meio conflituoso, né? E a gente fica com muita afobação, às vezes assim, acha, porque eu não tenho diretor espiritual, porque eu não sei o quê, mas assim, é Deus que vai encaminhando mesmo, sabe? Ter muita vida de oração, ter um diretor espiritual bom também, se você tiver essa oportunidade, mas saber que o maior interessado na sua vocação é o próprio Deus. Se você gostou desse vídeo mais assim diferente, mais de partilha, clique aí no gostei para eu saber, assim a gente pode fazer mais vídeos nessa linha também. Se inscreva no canal para você receber os nossos próximos vídeos, não perder nenhum estudo. É isso, gente, continuamos firmes na oração e nos encontramos na Eucaristia. Um grande beijo para vocês, graça e paz.